Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas se tem algo que Deus tem falado comigo nos últimos tempos, é sobre a importância da gente orar em concordância. E eu estou com uma situação na minha vida que eu preciso mesmo de uma oração séria. Então eu queria convidar os irmãos a orarem em concordância comigo. Combinado? Então feche seu olho, estende sua mão para cá e você vai repetir a minha oração. As palavras que eu for falando, você vai falando também. Pode ser? Senhor Jesus, abençoa o pastor Juninho e faz ele perder 20 quilos antes do verão, sem precisar fazer dieta. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe o que eu achei estranho, irmãos? Era para orar em concordância, mas eu vi umas risadas no meio desse processo aí. Por que vocês riram? Porque adianta sim a gente orar, mas mesmo orando a gente precisa fazer a nossa parte. É verdade, Ivani, que eu não fiz a minha parte o ano inteiro. Então não tem como eu tentar correr atrás de 2 meses, sendo que eu passei 10 meses sendo negligente. E muitas vezes a gente esquece que por muitos momentos e em muitas vezes na nossa vida, nós precisamos passar por dores para alcançar aquilo que a gente realmente deseja, para alcançar aquilo que a gente realmente quer. Nesse último mês eu fui profundamente impactado pela vida de um fisiculturista brasileiro. Ele é de Manaus e ele tem uma história incrível, porque por muito tempo ele conseguiu estar no auge do esporte, do fisiculturismo, que é um esporte caro, mesmo tendo uma baixa renda. Ele fazia a dieta dele lá com ovo, ele treinava sem poder ir para uma grande academia, por isso ele ia lá nas academias que tinham nos parques mesmo na sua cidade, e hoje ele é o segundo atleta mais famoso, mas principalmente ele é o segundo lugar na competição de fisiculturismo mundial, ou seja, ele conseguiu grandes resultados, e nesse mês ele estava se preparando para essa competição que foi lá nos Estados Unidos. E eu estava vendo um vídeo dele, ele se converteu há pouco tempo, e ele tem falado sobre Jesus para muitas pessoas, principalmente para os seus seguidores, mas principalmente nos seus vídeos. E teve um vídeo que me inspirou bastante, porque pensa, ele é um homem com 100 e poucos quilos, pura massa muscular, o cara só tem ali 10% de percentual de gordura, e olhe lá. E para chegar bem no campeonato que ele iria disputar, ele estava tendo que comer só 1.200 calorias por dia. E mesmo assim continuar treinando 3 vezes por dia. Então imagina o quanto ele estava cansado, o quanto estava sendo um processo extremamente exaustivo para ele. E teve um dia lá que estavam filmando o treino dele e o treinador dele percebeu que ele estava muito mal, que ele estava muito cansado. Por isso eu penso que ele deve ter imaginado o seguinte: olha, para fortalecer agora esse meu atleta, eu preciso falar alguma coisa que vai fazer com que ele dê a vida no treino. E sabe o que aquele treinador fez? Ele olhou para o atleta dele e disse o seguinte: olha, Ramon, o negócio é o seguinte, tá complicado mesmo, você tá comendo pouco, tá tendo que fazer muito, mas pensa tudo aquilo que você já enfrentou. Mas agora, nessa próxima série de exercícios que a gente vai ter, eu peço para que você pense uma única coisa, que a sua conquista está atrás da dor que você vai sentir. E quando ele ouviu aquela frase, ele falou: opa, vale a pena passar por essas dores, porque a conquista que eu tanto quero, o objetivo que eu tanto quero conquistar está atrás dessa dor aí. E por isso ele foi lá e deu a vida dele com o máximo de esforço possível. E sabe o que eu percebo com isso? Que muita gente não chega a lugar nenhum porque não está disposta a enfrentar dores que são necessárias. Isso acontece em várias áreas da nossa vida, na área financeira, na área da saúde, mas principalmente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós não temos o relacionamento que precisávamos e que deveríamos ter porque não estamos dispostos a enfrentar dores. Mas, meus irmãos, se nós queremos viver a vida com Cristo, que é a vida que realmente sacia, nós precisamos passar por algumas dores, porque essas dores são para nós necessárias. É justamente sobre isso que eu queria conversar com você nessa tarde. Então, se você puder e quiser, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, nós vamos ler do verso de número 24 ao verso de número 27. Mateus, capítulo de número 7, do verso de número 24 ao verso de número 27.
Eu vou ler a palavra na tradução NVI e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito, mas em especial nesse momento, nós te agradecemos pela sua presença, pois nós sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, nesse momento, ó Pai, quebranta os nossos corações, para que a sua vida possa fazer vida em nosso viver e para que possamos testemunhar do quanto é bom construirmos a nossa casa sobre a rocha. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto tem falado muito comigo. E o que eu tenho aprendido em relação a esse texto é que existem 3 tipos de pessoa na vida. Aquelas pessoas que constroem a sua vida na areia, as pessoas que constroem a sua vida na rocha, que é Cristo, mas principalmente o tipo mais preocupante de gente, aquelas pessoas que elas vivem o meio termo. Elas nem constroem a sua casa na areia e nem constroem a sua casa na rocha. Parece que não fazem nada. Não enfrentam dores e por isso estão cada vez mais machucadas. Mas no primeiro momento, eu queria conversar com você sobre as pessoas que constroem a sua casa na areia. O que eu percebo é que normalmente quando a gente lê esse texto, a gente pensa que as pessoas que constroem a sua casa na areia são aquelas que vivem no pecado. São aquelas que vivem aquilo que o mundo tem para elas. São aquelas que vivem distantes do Senhor. E realmente, isso está certo mesmo. Mas sabe o que eu percebo? É que tem muita gente que vive uma vida com Deus. Tem muita gente que vem na igreja, mas mesmo assim está construindo a sua casa na areia. Sabe por quê? Porque aquele que constrói a sua casa na areia é aquele que decide construir a vida por si mesmo. É aquele que decide construir a sua vida com as suas próprias forças. Então talvez você não esteja largado no pecado. Talvez você permaneça firme na igreja, vindo em todos os cultos. Talvez você seja até líder na célula ou em algum ministério da igreja. Mas mesmo assim você está construindo a sua casa na areia, porque você está construindo a sua casa pelas forças do seu próprio braço. Semana passada eu tive numa conferência que falou muito ao meu coração. Em um determinado momento, o palestrante dessa conferência, ele chegou para todo mundo que estava lá, eram mais de 1000 pessoas, e perguntou o seguinte: qual é a pessoa mais importante na vida de vocês? Ele deixou a gente pensar naquela pergunta por 10 segundos. Passados 10 segundos, ele olhou o seguinte e disse: eu aposto que a maioria das pessoas aqui colocaram Deus como resposta. Levanta a mão aí, quem colocou Deus como resposta? E todo mundo levantou a mão. Naquele momento eu fiquei constrangido, pastor Matias. Sabe por quê? Porque eu confesso para vocês que eu não pensei em Deus. No primeiro momento eu falei, a pessoa mais importante da minha vida, acho que sou eu mesmo. Naquela hora eu já fiquei extremamente envergonhado, mas piorou. Sabe por quê? Porque ele disse o seguinte: se você pensa que Deus é a pessoa mais importante na sua vida, você está sendo muito egoísta. Porque Deus já habita dentro de você. Isso significa que se você acha que a pessoa mais importante é Deus, é porque você já está satisfeito em só viver a vida para Ele, sem viver a vida para ninguém. Então para de ser egoísta. Vou dar 10 segundos a mais. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? E aí ele começou a falar. Quem aqui disse que foi algum membro da sua família? Seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, ou seus filhos? E todo mundo levantou a mão de novo. E ele disse, vocês estão sendo egoístas de novo. Porque quando a gente põe como pessoas mais importantes na nossa vida aquelas que convivem com a gente, que são fáceis de amar, que fazem coisas por nós, isso mostra que nós somos egoístas. Sabe qual deve ser a pessoa mais importante na nossa vida? Aquela que está na nossa frente em todo o tempo. A pessoa mais importante da sua vida é o seu porteiro, quando você vai embora e você olhou ele. A vida mais importante da sua vida, a pessoa mais importante da sua vida é aquela que você passa vindo para a igreja pedindo comida. A pessoa mais importante da sua vida é aquela que você está vendo naquele exato momento.
Porque nós não nascemos para viver a vida para nós mesmos, mas para os outros. Irmão, aquilo me quebrou no meio. Porque eu pude perceber que muitas vezes a gente está doente, a gente está cansado, a gente está se sentindo frustrado porque a gente está olhando demais para nós mesmos. E aí a gente quer, de alguma forma, suprir todas as demandas que nós mesmos criamos. A gente quer conquistar todos os objetivos que nós mesmos definimos. Nós queremos alcançar tudo aquilo que nós desejamos. E o que acontece? A gente fica frustrado, porque a gente sempre quer mais. E sabe o que é pior? O pior é que quando a gente só olha para nós mesmos, a gente não encontra a solução. Porque quando a gente começa a olhar para nós mesmos, a gente percebe o quanto a gente é ruim, o quanto a gente é falho, o quanto a gente é limitado. E aí o que acontece? A gente fica sem esperança. A gente começa a ter aquele tipo de pensamento, o mundo vai ser sempre assim. As coisas vão ser sempre desse jeito. Tudo vai ficar ruim. Por quê? Porque a gente está olhando demais para nós mesmos. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Quando nós lemos Salmo 121, nós entendemos para onde nós devemos olhar. Lá no verso de número 1 ao verso número 2, fica bem claro para nós que nós devemos olhar para o alto, de que nós devemos olhar para o Senhor e de que o Senhor vai nos capacitar para enfrentarmos todas as lutas. E quando a gente para de olhar demais para nós mesmos e olha para Deus, a gente fala, nossa, é nesse lugar mesmo que eu devo construir. É nesse lugar que eu devo depositar a minha esperança, porque eu sou limitado, mas Ele pode todas as coisas. Eu sou ruim, eu sou falho, mas Ele sempre continua perfeito. Eu subo, desço, melhoro, pioro, mas o amor dEle permanece constante. E aí eu encontro esperança. Não porque eu estou construindo a vida em mim mesmo, mas porque eu estou construindo a vida no Senhor. Para encerrar aquela noite, aquele palestrante disse que o que mudou a vida dele foi entender de que a história da vida dele não era sobre ele. Ele disse que todos nós precisamos entender isso, de que a nossa história não é sobre nós. A história da humanidade é a história de Deus. E quando nós entendemos que nós somos apenas coparticipantes na história dele, a gente se sente muito melhor. Faz 3 dias que eu ouvi essa mensagem e eu estou muito mais leve, porque eu entendi que não é sobre mim. Não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre ter a minha história. É sobre entender que a história sempre foi dele, sempre será dele, que ele sempre será poderoso. Eu só sou um coparticipante nela. Por isso eu tenho que parar de construir a minha vida por mim mesmo. Porque quando a tempestade vier, vai cair. Mas quando eu construo a vida no Senhor, e Ele escreve uma história através de mim, eu me sinto plenamente satisfeito. E construo a casa na rocha, que me traz firmeza e segurança. Porque não depende de mim, depende do Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Isso tranquiliza totalmente o nosso coração. Isso nos leva ao segundo tipo de pessoa. Aquela pessoa que constrói a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. Mas tem um problema. Para construir a vida em Cristo Jesus, nós precisamos morrer. E muitas vezes morrer para nós mesmos é difícil demais. Eu faço essa piada, pelo jeito as pessoas gostarem, então vou continuar repetindo até elas cansarem. Mas eu costumo dizer que, normalmente, eu sempre achei que o velho homem ia morrer afogado nas águas do batismo. Mas, pelo jeito, o miserável sabia nadar, porque todo dia ele vem me incomodar de algum jeito. E sabe, irmãos, morrer para nós mesmos é difícil. Mas, para construir a casa na rocha, é exatamente isso que a gente deveria fazer. E sabe o que eu acho engraçado? É que Jesus ele não fazia propaganda enganosa, não. Desde o princípio, ele deixava bem claro para os seus discípulos de que eles deveriam morrer. Mas talvez um dos capítulos que eu mais gosto na palavra, Mateus 16, Jesus diz isso e deixa isso bem claro para os seus discípulos. Primeiro, porque ele começa a perguntar para eles, olha pessoal, estão dizendo bastante coisa sobre mim. Estão dizendo que eu sou Elias, estão dizendo que eu sou apenas mais um profeta, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E naquele momento teve um corajoso que quis responder aquela pergunta sem medo de estar errado. Esse corajoso se chamava Pedro. Ele disse o seguinte, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você respondeu corretamente. E aí Jesus coloca a moral de Pedro lá em cima.
Ele diz no verso 19 o seguinte: eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus também. Eu imagino que naquele momento Pedro ficou cheio de si, né? Ele olhou para os outros discípulos e falou: olha aí, ó, estava certo. Tudo que eu ligar agora vai dar certo, vocês vão ter que me obedecer. Eu imagino que esse foi o sentimento que Pedro teve naquele momento. O problema é que Jesus começou a falar sobre o que ele teria que passar. E ele começou a dizer assim: ó, talvez vocês não entendam, mas eu vou passar por tribulações. Vão me trair, vão me crucificar e eu vou morrer. Mas pode ficar tranquilos, que isso é a vontade de Deus para mim. Naquele momento, Pedro, que já estava cheio de si e estava todo empolgado com aquilo que Jesus tinha dito para ele, disse: não, mestre, de jeito nenhum, você não merece passar por todos esses sofrimentos. Você deve ser exaltado, adorado por todos e ser a pessoa mais importante. Eu imagino que naquele momento Pedro se encheu, achando que Jesus ia falar: Pedro, você está correto mais uma vez, agora você ganhou uma mansão com 7 quartos no céu, ao lado do Pai, com as melhores vagas e com direito a salão de festa para você fazer festa todo sábado para você e seus amigos. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens. Será que muitas vezes a gente não é como Pedro? A gente quer ter as chaves do reino dos céus, mas não quer passar por nenhum sofrimento. Mas não é isso que o Senhor Jesus tem para nós. No versículo de número 25, Jesus deixa bem claro para os discípulos mais uma vez: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Sabe por que muitas vezes a gente está muito mal, muito triste, muito frustrado, muito angustiado? É porque a gente está querendo salvar a nossa vida por nós mesmos. Mas quando a gente perde a nossa vida, morre para nós mesmos, para vivermos por Jesus, nós encontramos a verdadeira vida, que é construída na verdadeira rocha, que é Cristo Jesus. Às vezes a gente não está encontrando satisfação, porque ao invés de se entregar para a rocha, ao invés de construir do jeito dele, a gente está fazendo muitas coisas. E às vezes a gente faz muitas coisas até mesmo para Deus. Mas o que Jesus queria deixar bem claro é de que não era sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. Não era sobre as consequências das nossas decisões e das nossas escolhas ou não. Era tudo sobre conhecer a Ele cada vez mais. E se entregar a Ele a ponto de morrer. Porque nele nós temos tudo o que nós precisamos. Há um tempo atrás eu ouvi uma história que falou muito ao meu coração. Há um estado nos Estados Unidos que ele é muito famoso, já foi muito famoso pelas pedras preciosas que eram encontradas lá. E por mais de 20 anos as pessoas iam para aquele estado, para aquela cidade em específico, querendo procurar pedras preciosas, porque se elas achassem ali uma pedra preciosa, elas poderiam mudar a vida por completo. Acontece que depois de 20 anos, as pessoas escavavam e não encontravam nada. Mas tinha um Senhor que ele persistia. Enquanto várias e várias pessoas saíam de lá, iam para outras áreas, tentavam ter uma outra profissão, fazerem outras coisas, aquele homem, aquele velhinho, continuava perseverando, escavando sempre no mesmo lugar. E todo mundo dizia que ele era louco. Todo mundo dizia que ele estava ficando maluco, porque todo mundo já tinha desistido. E por mais de 15 anos, só ele continuou escavando naquele mesmo lugar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de 15 anos ele encontrou uma pedra preciosa, um valor inigualável. E aí sabe o que os filhos dele diziam? Pai, olha, agora você tem que me dar uma parte disso aí. Ó pai, estou precisando de um apartamento, o senhor não quer comprar para mim não? O mesmo filho que chamava ele de louco, agora queria um pouquinho do dinheiro. Os mesmos amigos que criticavam e falavam que ele estava ficando maluco, agora queriam participar do churrasco que ele ia pagar. Por quê? Porque ele escavou no mesmo lugar até encontrar aquilo que ele precisava. E assim é a nossa vida com Jesus. Enquanto a gente está escavando no mesmo lugar, tem gente que chama a gente de louco. Tem diz que a gente está perdendo a vida, e se disserem isso para você é porque você está no lugar certo. Tem gente que diz que isso não vai dar resultado nenhum, mas quando você encontra a pedra preciosa, todo mundo quer partilhar dos resultados com você. Sabe, ser cristão é sobre fazer sempre as mesmas coisas,
porque fazer as mesmas coisas é o que faz a gente morrer. O problema é quando a gente desiste e para de perseverar, porque daí a gente começa a ficar cheio de vida, mas ao mesmo tempo cheio do mundo. E ao invés de viver a vida, a gente acaba perdendo ela de um jeito ruim, porque nós não estamos perdendo ela nas mãos do nosso Criador. Há um tempo atrás eu ouvi uma explicação do pastor que mexeu muito comigo. Ele disse que tem muita gente que acha a vida cristã monótona porque ela fica andando em círculos. Então ela pensa que ser cristão é assim, eu vou na igreja, oro todo dia, leio todo dia e vou na célula. Vou na igreja, leio a Bíblia todo dia, oro e vou na célula. E a pessoa fica ali naquele momento, andando em círculos. Mas quando a pessoa tem o seu coração totalmente voltado ao Senhor, ela continua fazendo as mesmas coisas, só que ela não fica no mesmo lugar. Ela vai na igreja, ela lê a Bíblia, ela começa a orar, ela vai na célula. Ela lê a Bíblia, ela vai na igreja, ela vai na célula, começa a orar. Ela está indo cada vez mais alto, porque a vida dela não está em círculos. A vida dela está em espiral, porque ela está conhecendo cada vez mais Jesus. E é assim que a gente constrói uma vida verdadeira, fazendo as mesmas coisas, mas com o coração totalmente voltado para Deus. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente sabe exatamente o que fazer. Mas ao invés de fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer, a gente decide ser pessoas meio termo. A gente nem constrói na areia e nem constrói na rocha. E a gente se torna como se fosse uma construção inacabada. E teve uma vez um amigo meu que me disse uma coisa que fez muito sentido. Ele disse para mim assim, Juninho, não existe para mim uma coisa mais triste do que uma construção inacabada. Porque pensa, aquela construção um dia foi um sonho de alguém. Aquela construção um dia talvez foi a expectativa de moradia, de segurança de muitas pessoas. Talvez aquela construção era a missão de vida de alguma pessoa. Mas ao invés de continuar construindo, ela parou. E agora ela só está ocupando espaço numa cidade. Imagina que no centro, quantos prédios estão inacabados, quanta coisa boa podia estar naquele lugar, porque a pessoa desistiu de fazer as mesmas coisas. E por isso, se cansou, fez muitas coisas, mas não chegou a lugar nenhum. Tudo porque não perseverou naquilo que precisava ser perseverado. Porque fez as coisas de qualquer jeito, ao invés de fazer de todo o coração. E não é assim que muitas vezes nós vivemos a nossa vida com Deus? A gente faz as coisas só porque a gente se acostumou a fazer. E deixamos de fazer essas coisas tendo o coração totalmente nele. Há um tempo atrás, eu ouvi um podcast, e esse podcast ele contava a história de um homem que ele era ateu, e depois ele se converteu, conheceu Jesus, e hoje ele é uma bomba no reino de Deus, do jeito bom. Ele prega o evangelho em universidades e muitas pessoas se convertem devido ao ministério daquele homem. Ele estava dizendo que há um tempo atrás nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, perguntando para os ateus o seguinte, se ficasse provado que o cristianismo realmente é verdadeiro, que Deus criou o mundo, que Jesus veio ao mundo e ressuscitou, cientificamente provado, vocês se tornariam cristãos? Vocês viveriam o nosso estilo de vida? E sabe qual foi a resposta de 90% dessas pessoas? De que não. Mesmo eles sabendo de que aquilo era verdade, que foi cientificamente provado, eles não entregariam a vida deles para Jesus. Eles não teriam a vida transformada. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca é sobre razão, é sobre o nosso coração. Não é sobre convencer as pessoas racionalmente de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas é sobre sentir isso no nosso coração. Não é só sobre saber que a gente tem que orar, ler a Bíblia, evangelizar, participar das atividades da igreja. É fazer isso de todo o coração. E aí, meu irmão, ninguém para. Pode vir a dificuldade que for, a provação que for, mas a pessoa continua perseverando. Porque ela entende que aquele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente está vivendo a nossa vida cristã de forma muito racional. Sendo que, na verdade, a gente devia estar vivendo a nossa vida cristã com todo o nosso coração. Porque é só quando a gente age desse jeito que Deus faz. É só quando o nosso coração está totalmente voltado a Ele, é que o Senhor faz todas as coisas. É só quando nós nos voltamos totalmente ao Senhor que nós construímos a nossa casa na rocha e não na areia.
Não é sobre saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas é ter certeza disso e caminhar de acordo com isso, porque dele é não apenas a nossa mente, dele é o nosso coração. Quando a gente tem o coração voltado para o Senhor, Ele nos traz paz, Ele nos traz fé. E quando nós construímos a partir desse lugar, tudo se transforma no nosso viver. Prometo que eu estou encerrando essa última história que eu vou contar para vocês. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, nós vemos que 2 cegos, eles vão até Jesus querendo ser curados. E o que a gente nota nessa passagem é que os 2 cegos chegam para Jesus e dizem o seguinte: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Jesus olha para os 2 e pergunta o seguinte para eles: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Vocês creem que eu sou capaz de recuperar a visão de vocês? E os 2, ali na frente de Jesus, dizem para ele o seguinte: sim. Naquele momento, sabe qual é a palavra que Jesus diz para aqueles 2 cegos? Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Naquele momento, os 2 cegos recuperaram a sua visão, saíram felizes, alegres e começaram a compartilhar para todo mundo aquilo que tinha acontecido. Como consequência disso, um mudo foi até Jesus e Jesus curou ele também. Eu creio que muitos outros foram para os caminhos do Senhor, porque aqueles homens permaneceram compartilhando. Por quê? Porque eles tiveram fé. Deus faz nas nossas vidas de acordo com a fé que nós temos. E a fé que nós temos, ela é demonstrada pela forma como nós construímos a nossa vida. E quando eu li esse texto, pela última vez, hoje de manhã, Deus olhou para mim e disse o seguinte: meu filho, como que você está construindo a sua vida? E aí naquele momento eu tive que pedir perdão, porque eu percebo que muitas vezes eu estou construindo a minha vida com os meus próprios braços, sendo que eu devia estar construindo a minha vida pela fé no meu Senhor. Por isso, nesse momento eu te pergunto, meu irmão, de que forma você tem construído a sua vida? Talvez você esteja frustrado demais, cansado demais, decepcionado demais, porque você está olhando demais para você. Aí nessa tarde, decide começar a olhar para cima. Entenda que Ele é o dono da história e você só é um co-participante. Coloca tudo na mão dele, que Ele vai agir. Porque nós não somos nada, mas Ele é tudo que nós precisamos. Por isso, para de construir a vida do seu jeito. Volta os olhos para Ele, que Ele vai te dar graça. Ele vai fazer você superar todas as coisas. Persevere no Senhor, tenha fé nele, e a sua vida não será abalada. É doído, dói, é cansativo. Mas hoje, eu queria falar para você a mesma coisa que aquele treinador falou para aquele atleta. Pensa numa coisa, meu irmão, a conquista que você tanto quer está atrás dessa dor que você vai sentir. E a única dor que você precisa sentir é se entregar totalmente a Ele nessa tarde. Por isso, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Eu realmente queria que você ficasse de olhos fechados e de cabeça baixa. Ninguém está permitido olhar nem para dar aquela bisoiada. Se nessa tarde você sentiu que você precisa entregar mesmo a sua vida para Jesus, se nessa tarde você sentiu que você precisa construir a sua vida na rocha, e que faz tempo que você tinha que tomar uma decisão séria em relação a isso, e que hoje você está a fim de se entregar totalmente, eu quero que você levante a sua mão. Pode ser de uma forma bem discreta, e eu vou orar por você. Não precisa ter vergonha, ninguém está vendo, mas se você levantar a sua mão de forma discreta, eu vou orar por você. Amém, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Pode baixar sua mão. Agora no seu espírito eu quero que você repita essas palavras junto comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego tudo que sou em suas mãos. Me ajuda a construir a minha casa, não de acordo com as minhas próprias forças, mas com o que o Senhor tem para mim. Pois eu creio que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Faz a Sua obra em meu viver.
Em nome de Jesus. Amém.